Já. Já, né? Yeah. Boa tarde a todos e obrigado por participarem nesta breve matéria, já marcando a rápida caminhada para o fim do semestre. Hoje vamos falar sobre moeda e instituições financeiras, tá bom? Estivemos a falar nas semanas passadas sobre a contabilidade nacional, sobre a medição dos agregados macroeconômicos. Depois falamos da intervenção do Estado na economia. Vimos o consumo, os gastos do governo e o investimento, os impostos e as transferências, né? Vimos o multiplicador, vimos em que medida o rendimento aumenta ou diminui em função da variação do consumo, do investimento, dos gastos, dos impostos autônomos, das transferências autônomas. Então, hoje, vamos tratar do lado monetário, que é mais ou menos como é que se medem, como é que nós vamos medir as transações que ocorrem, né, no mercado real. Quando falamos de consumo, falamos de 1000 unidades monetárias, falamos de 1 milhão de meticais. Quando falamos de investimento, como é que se processa, né, este montante em termos monetários? Como é que se processa do lado monetário? Quais são as leis? Quais são os princípios que vigoram no mercado monetário que norteiam as transações ou a ligação entre o mercado real, né, e o mercado monetário? É por isso que vamos falar da moeda, né, nas suas diferentes funções, e vamos falar das instituições financeiras, que são os intermediários. Estamos juntos? Moeda. O que é moeda, né? Moeda é um objeto de aceitação geral que é usado para efetuar transações, compras de bens e serviços. Talvez não saibam, mas que eu disse que ia explicar, já tinha começado a explicar nas aulas passadas, né? A moeda, como é que surge a moeda? Como é que surge o papel moeda? Como é que surge moeda de papel? Quer dizer, não confundam esses dois nomes, mas também porque não interessa muito, moeda papel ou papel moeda, ok? Mas, regra geral, como é que surge a moeda? Como é que surgem as notas, né, que nós usamos, aquela de 1000 meticais com Samora Machel aí? É Samora Machel, né? Não mudaram ainda. Antes era Eduardo Mondlane, Chissano, mas agora é tudo Samora. Por isso que quando a pessoa quer dizer que tenho muito dinheiro, diz tenho muitos Samoras, né? Exatamente para dar ênfase ao fato de ser a imagem dele que está na moeda, ok? No papel moeda. Enfim, o certo é, o dinheiro como é hoje nunca sempre foi assim. Estão a entender, né? Quando, no tempo dos nossos tetra, penta ou centavos, né? Há milhões ou milhares de anos atrás, o homem não tinha inventado o dinheiro. Como é que vivia? Como é que fazia? Como é que transacionava bens e serviços? Se não tinha dinheiro, não tinha moeda, papel, não tinha papel, moeda. Como é que o homem transacionava? Simples. Os da Matola tinham homens fortes, né?
Casa das Indústrias, lá, vamos lá supor, Matola é um aldeão aí. Tinham homens fortes que gostavam e que tinham técnica e que dominavam a caça de elefantes, leões, crocodilos para o consumo. Tinha um conjunto de pessoas que se dedicava à caça. Estamos a falar nos tempos, mesmo antes do Paleolítico, não sei como é que podemos chamar, aqueles tempos antigos mesmo, na pré-história, antes da moeda. O que acontecia? A vida era mais ou menos, resumia-se entre caça e agricultura. Lembram-se, né? Na quarta classe ou quinta classe. Na história. Sim. Nestes períodos em que as mulheres ficavam em casa a cuidar das crianças, iam a machamba afugentar os pássaros, né? Juntamente com as crianças. E o quê? E os homens iam à caça. E uma coisa engraçada é que as mulheres até hoje gostam de homens musculosos, entre aspas, né? Porque naquele tempo a musculatura representava proteção para a família, estão a entender, né? O homem quanto mais forte fosse, significa que maior capacidade tinha de proteger a família contra animais selvagens, né? Então, essas mulheres que apreciam muito homens musculosos estão, na verdade, estão a manifestar uma vontade do subconsciente do tempo do Paleolítico, daqueles tempos da pré-história, ok? Onde a musculatura fazia a diferença, estão a entender, né? Mas hoje em dia as mulheres apreciam outros músculos, né? Que se resumem no bolso, na cabeça, inteligência, capacidade de fazer dinheiro. Já são outros músculos agora. Para proteger a família não precisas ter músculos. Podes ser um gordo, fino, magro, sem força. Podes contratar seguranças para fazerem isso por si. Então a mulher já não tem muita queda por musculatura. Já evoluiu, né? A proteção não se resume e nem tem nada a ver até com musculatura hoje em dia. Então, nos tempos do Paleolítico, os mais fortes é que conseguiam, iam para caça, caçavam leões, gazelas. Quer dizer, leões, não sei se caçavam, porque talvez não se comesse, mas tinham que disputar com o leão para poder abater uma gazela, dá para ver, né? Zebras. E traziam a casa. Mas alguém na aldeia tinha que se dedicar ao fabrico de quê? Daqueles instrumentos, das lanças, das azagaias, ok? Dos objetos que usavam para abater os tais animais. Idem. Se voltassem com muita carne, não iam comer só carne, quer dizer. Está bom que carne é boa, né? Principalmente naquele tempo. Mas é preciso acompanhar com um pouco de chima, um pouco de arroz, um pouco de mapira, um pouco de mechoeira, um pouco de tapioca. Agora, alguém tinha que desenvolver essa atividade da agricultura. Estão a entender, né? E não só. Há regiões onde produziam mais feijão, onde produziam menos milho. Então, não dá para todos os dias estar a comer feijão sem nenhum acompanhante. Outros produziam só milho. Então, não dá para comer só milho, chima, sem nada, seco, só. Não dá. Então, as pessoas, o que faziam? Faziam troca dos produtos. Era troca direta, estão a entender, né? Chamava-se economia de escambo, troca direta dos produtos. Matou uma gazela, voltou. Essa gazela custa quantos sacos de feijão? São 3 sacos. Aí, tchá. Eu hoje consegui uma zebra. Preciso de 7 lanças. Assim mesmo está a funcionar a economia. Hoje consegui produzir 10 sacos de feijão, mas preciso de milho para comermos chima com feijão todos os dias em casa. Qual é a ideia? Trocavam. Estão a entender, né? Cada um trocava o que tinha pelo que não tinha. Estão a entender como é que é? Então, não tinha dinheiro, não havia moeda, não havia um instrumento que intermediasse as trocas. Estão a entender, né? Não havia nenhum instrumento que intermediasse as trocas. Os que pensavam mais faziam uma coisa, os que tinham músculos iam para casa, os que eram rápidos na corrida podiam ser colocados a correr atrás de gazelas até agarrar a mão. Enfim, cada um com suas habilidades fazia o que lhe competia e o produto, ok, resultante da aplicação das habilidades de cada um era usado para troca, ok, pelo que a pessoa não tinha.
Isso chamava-se e chamou-se economia de escambo, antes da existência do dinheiro, da moeda, para bem dizer. Estão a entender? Agora, o que sucedia? Ao longo da história, foram sendo adotadas por questões de facilitação. Eu dizia, existem, por exemplo, instrumentos que são valiosos, são duradouros, o ouro, por exemplo, a prata, ok? Que, por causa do seu valor, por causa da sua raridade, eu podia, por exemplo, estimar, ok, o valor da minha zebra em duas, ou uma moeda de ouro, uma moeda de prata, estão a entender? Ou, quer dizer, não moeda como tal, mas uma certa quantidade de prata. Ou seja, os metais preciosos eram usados também ao longo da história para poder intermediar nas trocas, estão a entender? Mas antes disso, houve um tempo que também foram escolhidos outros objetos para o processo de troca. Objetos valiosos. Vou dar um exemplo, um dos exemplos mais famosos é o sal, estão a entender, né? Que já tinha falado disso. O sal tinha propriedades valiosas, aliás, tem propriedades valiosas. O sal dá sabor à comida, estão a entender? Como é de se imaginar. E há quem come comida sem sal, vocês provavelmente comam com muito sal, mas daqui a algum tempo, daqui a 30, 20, 40 anos, quando começarem a ter problemas de tensão, vão reduzir o consumo de sal, mas não vão eliminar, estão a entender, né? Então, o sal é um bem, dá sabor à comida. Não só, é usado principalmente, o seu maior valor, o sal tinha um valor maior antigamente, porque era usado para quê? Para conservar alimentos. Estão a entender? Já comeram peixe seco, né? Quando vocês vão para as Pamaninas, estou à procura de peixe seco. Aquilo ainda de longe, você sente o cheiro, porque está putrificado, quer dizer, está podre, mas devia estar mais podre ainda. Mas por causa do sal, o peixe está conservado, estão a entender? Estão a imaginar o valor da conservação de alimentos para períodos de fome? Então o sal tinha uma propriedade muito valiosa. Era como se fosse um congelador, entre aspas, né? Para o período presente. Estão a entender? Ou seja, para conservar carne, para conservar peixe, para conservar outros tipos de fontes de vitamina A, ok? Carnes, não sei o que. Era só embrulhar no sal, pôr a secar, acabou. Podes comer, pode ficar 6 meses vais comer. Estão a entender o valor que o sal tinha nos tempos. E não só, conservava outras coisas, tinha outras propriedades valiosas. Vão lá ler valor do sal. O sal no tempo da antiguidade ou na pré-história, quais eram as utilidades do sal? Estão a entender? Logo, o sal passou a ser adotado como um instrumento também de troca ao longo da história. Então, era normal você trabalhar, final do mês, davam-te o quê? Davam-te sal. Estão a entender? Estão a entender quando nós tomamos o sal como um instrumento de troca? Estás a trabalhar, sal. Caçaste sua gazela, um saco de sal. Tens aí sua zebra que caçou com muito esforço. Saco de sal. Queres ter em casa milho, leva sal, vai entregar, dá-te milho. Então, o sal passou a ser um objeto com propriedades, ok? Isso antes das moedas valiosas de ouro e prata, só para vos contextualizar. Razão pela qual, de tanto as pessoas receberem sal no final do mês, trabalhou, recebeu sal. Há quem diga que a palavra salário vem de sal. Estão a entender, né? Eu dou aulas, final do mês, vou para o escritório, dão-me um saco de sal, eu já recebi sal. Depois o outro também, sal, toda a gente aí, sal, salário, já tem salário. Estão a entender, né? Acaba surgindo este nome de salário, salary em inglês, ok? Salt em inglês. Sal em português, salt em inglês, salary em inglês, salário em português, assim como noutras línguas. Só para entenderem mais ou menos o quão a moeda é importante para a transação ao longo da história. Assim foi evoluindo para metais. O que acontecia é que as pessoas que tinham cabeça, trabalhavam, acumulavam, ficavam com muitas moedas, estão a entender? Em casa, ficavam com muitas moedas. E as muitas moedas não, ficavam com muita quantidade de ouro em casa, estão a entender, né?
muita quantidade de ouro escondido embaixo da cama, ok? Muita quantidade de ouro escondido atrás do quintal, enterrado. Às vezes esquecia, onde é que enterrei ouro? Epa, onde é que enterrei ouro? Começava a perguntar filhos, às vezes nem disse nem à esposa, nem aos filhos, só enterrou ouro. Vamos no momento de querer recuperar ouro, já não sabe onde é que está o ouro, estão a entender? Ou esquece onde é que deixou, ou morre, epa, não sabe, não disse a ninguém onde é que deixou o ouro, dias depois, períodos depois, descobriram que afinal de contas papai deixou muito ouro aqui embaixo da casa, ou no meio da casa de banho, ou alguma coisa parecida, estão a entender, né? Então, foi-se notando que não era viável manter o ouro em casa. Além do mais, com o ouro em casa, os bandidos te saqueavam com muita facilidade. Chegavam, sabíamos, senhor fulano, tem muito ouro em casa. Ou o senhor fulano é uma pessoa de posse, então, à medida que o tempo foi passando, já não era seguro deixar ouro em casa, não só pelo esquecimento, não só pela facilidade de saque, não só pelas dificuldades de conservação, mas por todos os fatores, né, associados, né, à possibilidade de se perder o ouro, de se perder tanto prata quanto ouro, qualquer que seja, ok, o metal usado para o processo de troca. Foi aí que perguntaram, mas, pessoal, onde é que nós podemos deixar o ouro sem o risco de a pessoa desviar, a pessoa roubar, o ouro desaparecer, mas a pessoa contar e nos dizer com fidedignidade, com confiança, uma pessoa de confiança. Quem é a pessoa de confiança que vocês conhecem aqui na zona, aqui no bairro, que dá para deixar o ouro com ele e quando quisermos irmos levar? Quem é que vocês acham? Uma pessoa de confiança, uma entidade. Qual é a profissão que inspira muita confiança na sociedade? Ou pelo menos naquele tempo que inspirava muita confiança, mas que até hoje também inspira muita confiança. Quem? Chefe do quarteirão. Chefe do quarteirão. Yeah, pode ser. Pode ser. Mas não é uma profissão que inspira confiança, que quando você deixa algo, tem certeza que não vai desaparecer. Os polícias. Polícia. Yeah. Esses que mataram George Floyd nos Estados Unidos. Ou esses que estão anúncios aqui. Nós nem valemos. Não. Estão a viajar, quer dizer, vão. Todos são iguais. Não há outra Vocês seria mais popular. Ok, se um de vós quisesse deixar dinheiro com alguém, com quem deixaria? Qual é a pessoa em termos de profissão ia vos inspirar confiança para deixar dinheiro? Padre. Exatamente, padre, pastor, está aí. Quem é esse aí? Padre. Sim. Padre. Sim, exatamente. Quem que falou padre aí? Milton. Exatamente. Esse sabe das coisas. Estão a ver, né? Padre. Padre está numa missão divina. Tem os 10 mandamentos consigo. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás bens alheios. Ok? Por aí, não adulterarás, blá, 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 não dê falsos testemunhos, etc, etc, etc. Ele é guiado por princípios transcendentais, ok? Princípios divinos que orientam os seus valores, as suas atitudes e o seu comportamento, ok? Então, o padre, de certeza, pelo seu caráter de santidade, estão a entender, né? É a pessoa mais indicada, ok? Para deixar dinheiro. Aliás,
Por que nós damos ofertas, damos dízimos nas igrejas, damos, dentre outros bens, ok? Aos nossos líderes religiosos? É na confiança, aliás, até mesmo organizações internacionais de apoio ou ajuda humanitária, as organizações de caráter religioso inspiram maior confiança em termos de apoio, de ajuda, ok? Por quê? Porque pressupõe-se que não terão nenhum comportamento atípico de desvio pelos valores cristãos, ok? Que eles inspiram, estão a entender, né? Pelo menos no contexto da história do surgimento da moeda, os padres foram os que mereceram confiança, ok? Ao longo da história, para conservarem o ouro, a prata dos mais abastados, ok? Dos mais ricos naqueles tempos. Estão a entender, né? Então, o que acontecia? Só para vocês entenderem algo interessante. O que acontecia? Por exemplo, a UNAT tinha não sei quantos 100 mil gramas de ouro, ia deixar com o padre. Davam-lhe um papel onde o padre escrevia 100 mil gramas de ouro e assinava Padre Milton. Estão a entender? Com a assinatura dele, reconhecida, Padre Milton. UNAT tem guardado comigo 100 mil gramas de ouro. E depois, idem. Conseguem ver meu ecrã? Sim. Sim, Ok. sim. Sim, depois idem. Dalton, né? Dalton quer deixar, o Dalton Cuco quer deixar 200 mil gramas de ouro. Também, ia deixar Padre Milton assinava. Dalton Cuco tem aqui, nesta reserva, 200 mil gramas de ouro. Assinado Padre Cuco. Idem. A Yumna tem 1 milhão ou 500 mil gramas de ouro, também ia deixar, ele assinava, Yumna tem direito. Chegou um tempo onde só assinava, já não precisava dizer Yumna, só escrevia, tem 100 mil gramas de ouro, Padre Milton, tem 200 mil gramas de ouro, Padre Milton, tem 800 mil gramas de ouro, Padre Milton. Então, sempre que você fosse com este papelzinho ao Padre Milton, dizer, ele devia, esta é minha assinatura, estão a entender, né? E, sendo a assinatura, te dava os seus 200 mil gramas de ouro, go! Estão a entender, né? Se ele quisesse comprar 20 cabeças de gado, de boi ou vacas, vamos chamar de gado, né? Só ia para o Padre Milton, né? Mostrava o papel que senhor padre, eu tenho direito aqui a X gramas de ouro. Está aqui, você assinou, está aqui. Ok. Ok, te dava seu ouro e ias comprar gado. Mas chegou uma fase onde, além de andar a carregar o ouro de um lado para o outro, ser assaltado, ser batido, ser morto, ser espancado, ser roubado, etc, etc. Então, chegou uma fase em que o ouro ficava lá mesmo, na casa do padre. E o Milton só precisava apresentar... Aliás, desculpe, o Cuco ou Yumna ou qualquer um que tivesse aquele papel onde dizia tens direito de 200 mil gramas de ouro, só apresentava o papel ao dono dos bois e, pela confiança que todos tinham daquele papel, de que, na verdade, o ouro está guardado com o padre, eles aceitavam usar aquele papel para fazer transações. Então, a Yumna pegava aquilo, ia para a Yuna, está aqui, eu tenho 200 mil gramas de ouro, dê-me lá suas 20 galinhas. Ele também levava aquilo, ia comprar outra coisa, dê-me lá suas 20 toneladas de milho. Está aqui, tenho direito a 3 mil gramas de ouro, passa. Assim sucessivamente. Aqueles papéis andavam de mão em mão, até que foram aperfeiçoados, até que explicaram o surgimento do nosso papel moeda agora, que usamos, malta, 100 meticais, 100 meticais, 200 meticais, 1000 meticais, porque todos confiam que aqueles 100 meticais, 1000 meticais, 200 meticais tem o ouro equivalente que está lá com o padre. Só que hoje em dia o padre é o Banco de Moçambique, é o Banco Central. E o Banco Central, até segunda década do século XX, o Banco Central tinha o equivalente em ouro a toda a moeda que estivesse a circular na economia. Estão a entender como é que surgiu o papel moeda? Afinal, podemos usar só papéis aqui. Dou-te 200,
dote 300, dote 400, 500, 1000. Podemos usar seus papéis, enquanto confiamos que este papel tem o equivalente em ouro lá na casa do padre, ou seja, lá no Banco Central. Estão a ver, né? É como se o Banco de Moçambique fosse a igreja ou o padre do antigamente, né? Praticamente. Se nós formos já por analogia, né? Estão a entender? É assim que surge o papel moeda. É assim que surge esse papel que nós usamos hoje em dia, de 1000 meticais, 100 mil, não sei se $100, etc, etc. Estão a entender, né? Hoje em dia, nem vocês sabiam que o dinheiro tem que ter ouro equivalente lá no Banco Central. Mas é assim mesmo. Todo o valor, todo o dinheiro em circulação, regra geral, ok? Regra geral, todo o dinheiro que está a circular em Moçambique, regra geral, representa um montante que existe em ouro no Banco Central, que chamamos de reservas. Estão a entender? E este papel, moeda, este dinheiro, é usado para fazer trocas. As pessoas confiam nele, é aceito por lei, é garantido por lei em termos de aceitação, tem unidade de conta, ou seja, eu posso contar 1000, 2000, 3000 meticais, permite apurar o valor monetário, posso guardar a minha riqueza sobre este valor, ok? Logo, moeda vai ser exatamente um objeto de aceitação geral, utilizado na troca de bens e serviços, usado como instrumento de troca, como meio de troca, como medida de valor, como reserva de valor, como instrumento de poder, ok? Como unidade de conta, estão a entender, né? Talvez tratarmos de cada uma das coisas. Moeda é instrumento ou meio de troca, está claro, porque facilita o intercâmbio de bens e serviços. Já não precisamos trocar, a Issa traz seus chobobos, depois outra traz sua tapioca, depois troca um saco de tapioca com um chobobo. Já não precisamos disso. A Issa só traz chobobos, quem tem dinheiro compra. Medida de valor, unidade de conta, permite apurar o valor monetário. Quando você tem arroz, é difícil saber, este arroz, não sei quantidade, quanto é que vale, mas o dinheiro permite acumular, contar, ok? Apurar o seu valor monetário. Estão a entender, né? Reserva de valor porque eu posso guardar, ok? O dinheiro em mãos, estão a entender, né? Até que queira usar num desses dias, ok? Conservando o valor que ela tem. Estão a entender, né? Mas claramente que temos que ter em conta efeitos de inflação. Quando há subida de preços, o valor do dinheiro vai se perdendo. O valor da moeda tende a reduzir. Estão a entender, né? É instrumento, ok? De poder, porque geralmente quem tem mais moeda é mais poderoso. Estão a entender, né? Poder em todos os sentidos. Poder de influência. Se forem a prestar atenção, parece que nós gostamos, aliás, não é à toa que as mulheres, né, seguem dinheiro. Não é algo extraordinário. É que elas querem coisas básicas. Proteção, segurança, provisão. Okay? Esse é um instinto natural das mulheres. Antigamente queriam aqueles musculosos porque ofereciam proteção, segurança, provisão. Caçavam leões, gazelas, afugentavam animais. Mas hoje em dia, esse poder o que te dá é dinheiro. Com dinheiro você contrata seguranças, dá a proteção necessária, assegura comida, ok? Mantimentos para a família, ok? E provém todo tipo de conforto que exista através do dinheiro. Então, o instrumento de poder influencia decisões, ok? Aí eu posso dizer, vende-me lá seu telefone. Pode dizer, nada. Um telefone, por exemplo, um desses que vocês estão a usar, ou iPhone, ou qualquer telefone, pode dizer, não, isso tem um valor simbólico para mim. Muitas histórias, não, vende-me lá, tenho 50 mil. Não posso. 100 mil, não. Ok, vou dar-te 500 mil. Entrega, estão a entender? Ou seja, o dinheiro também influencia nas decisões. Muda o seu ponto de vista, quer dizer, pode mudar a sua posição em relação a uma certa situação. É por isso que se usa para subornar, né? Polícia me apanha, stop. Carro de condução, chefe não tem, blá, blá, blá. Pega o livrete, põe aí 1000, 2000 meticais, está a entregar,
você influencia a decisão dele de te passar multa, de reter sua carta, estão a entender, né? É claro que num contexto ilícito, mas, regra geral, o dinheiro é tudo isso que eu estava a dizer, estão a entender, né? Quem não entendeu, pode ir ler mais no livro de Vasconcelos ou fazer-me perguntas diretas, ok? Depois do vídeo, tá bom? Ou pode fazer agora, se for necessário, tá bom? Bom, talvez seja necessário dizer que, pá, dinheiro, quanto maior for, não é diretamente proporcional a você ser rico. Estão a entender, né? O dinheiro não vale pelo que é, pelo valor ou pelo montante que ele representa como tal. O dinheiro vale pela quantidade de bens e serviços que ele pode comprar. Estão a entender? É por isso que você podia gritar, tenho muito dinheiro, eu. É bom que se encontrarem alguém a gritar isso, lhe perguntem, tens muito dinheiro? Ele vai dizer sim. Digam, perguntem, mas que moeda, que dinheiro? Ou seja, qual é a unidade de medida desse dinheiro? Ou seja, qual é a moeda que estás a usar para classificar que tens muito dinheiro? Por quê? Porque você pode ter muitos sacos de dinheiro guardados em casa, estão a entender, né? Mas que são dólares zimbabuianos, aqueles antigos. Não tens nada. Tu tens muito dinheiro, sim, mas não fazes nada com aquele dinheiro. Só para vocês perceberem, uma ida para comprar pão normalmente, pão básico, você tinha que carregar, não sei, uma pasta, sacos de dinheiro, chegar lá na padaria. Epa, estão a levar muito tempo a contar notas, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, até chegar 10 bilhões. Compra primeiro o pão. Depois, conta de novo, 2 bilhões. Compra o segundo pão. Estão a entender? No Zimbábue, a moeda foi tão desvalorizada, de tal sorte que, epa, rasgar uma nota de 1 milhão de dólares zimbabuianos não era nada. Mas agora, até podias ter uma casa cheia de dinheiro e aquilo ser equivalente, por exemplo, a 10 mil meticais aqui em Moçambique. Estão a entender? Então, o dinheiro não vale pela quantidade, pelo montante em si, como tal, mas pela quantidade de bens e serviços que esse dinheiro pode comprar. É por isso que 100 dólares são 7 mil meticais. Estão a entender, né? Ou seja, 100 dólares, se nós compararmos 100 dólares com 100 meticais, há muita diferença. 100 dólares equivale a 7 mil meticais, olhando para o câmbio de hoje, de quase 70 meticais a cada dólar. Ou seja, não é a quantidade do dinheiro, mas sim a quantidade de bens e serviços que o dinheiro pode comprar. E isso pode ser determinado pela taxa de câmbio. Estão a entender, né? Mas o que precisamos é confiar na moeda, é confiar no dinheiro que temos. Se nós não confiarmos no dinheiro, vamos deixar de usar. Os zimbabuianos passaram a não confiar no dólar zimbabuiano, então passaram a usar o dólar americano, depois inventaram outras moedas aí, não sei o que estão a usar agora. Estamos juntos. Ok? Então, para terminar, temos que perceber que o dinheiro pode ser, ou a moeda, né, para facilitar a compreensão, a moeda pode ser retida em termos de notas de moedas em circulação, ok? O famoso papel moeda, ok? Pode ser retida também em depósito já vista. Estão entendendo? A liquidez é tanto maior quanto maior tivermos a quantidade de notas de moedas em circulação. Ou seja, ter dinheiro em mãos, contar, tipo, dinheiro mesmo para contar, ter dinheiro no banco, ter dinheiro a conta a prazo, ter dinheiro em forma de títulos, ter dinheiro em forma de casa, de propriedades, são coisas bem diferentes. A facilidade com que você tem de transformar o dinheiro para transacionar, ok? Chamamos disso de grau de liquidez. Quanto mais fácil usar uma moeda, quanto mais fácil for a forma na qual o seu dinheiro se encontra, ou a sua riqueza se encontra para constituir um meio de pagamento, chamamos de liquidez. Estão a entender, né? Então, meio de pagamento, ou seja, oferta de moeda, representa todos os haveres com liquidez imediata em poder do público. Aquele que pode ser usado de imediato para efetuar pagamentos, ok? É a tal liquidez do
sistema econômico. Estamos agora em tempos de coronavírus. O que o Banco Central tem que fazer ou está a fazer? Está a tentar aumentar o grau de liquidez a nível da economia, dos bancos, para assegurar que as pessoas ou os agentes econômicos tenham à sua disposição, ok, meios de pagamento para poderem efetuar transações, ou para poderem investir, ou para poderem tocar a andar os seus negócios, para os negócios não pararem, pelo menos por falta de crédito. Pelo menos não pararem por causa de falta de liquidez ou falta de crédito. Atenção, vós que sois gestores financeiros, deveis saber muito bem que provavelmente a liquidez no curto prazo é muito mais importante que o lucro. Muitas empresas, algumas que vocês vão gerir, vão declarar falência, ok? Uma falência técnica. Vão declarar falência que está associada ao fato de os seus meios de pagamento estarem com terceiros. Deixa eu explicar melhor isso. Uma empresa não interessa se está a lucrar ou não. Interessa, sim, saber se tem liquidez suficiente para tocar andar os seus negócios. Estão a entender, né? Estão a imaginar alguém que vende, por exemplo, chobobos, né? Vamos lá usar um exemplo mais simples da ISA. Vamos lá supor que tem uma grande empresa de venda daquelas coisinhas que vocês compravam no início do ano, né? É uma empresa que produz e vende. E depois chega aí para a sala, vende a todos. Vende Unat, Amarícia, Shakira, Melvin, Milton. Vende a todos e essas pessoas não pagam. Estão a entender, né? Ela, por questões de contabilidade, se nós supormos que essas são entidades, como vocês vão estudar contabilidade e devem estudar muito bem, e é bom que assim seja, na contabilidade vamos registrar, ok, conta clientes, ou seja, a conta que se associa à entrada de recursos na empresa. Estão a entender, né? Uma conta que está associada ao fato de a empresa estar a entrar recursos. Entretanto, por mais que no final do exercício a ISA diga, eu tenho custos 100 mil meticais e com a venda consegui vender 500 mil meticais. Se a maior parte do dinheiro estiver retido com entidades, né, que fizeram, com entidades que adquiriram o produto, se a maior parte do dinheiro ainda não estiver com a empresa, é normal a ISA parar o processo de produção, não conseguir produzir. Por quê? Porque todos aí na sala estão a lhe dever aí. Ela não vai conseguir ter dinheiro para comprar matéria-prima para iniciar ou para continuar com o processo de produção. Vai sentar em casa e vai dizer, eu tenho lucro. Comprei a 100, vendi a 500 mil. O lucro que eu tenho é de 400 mil. Mas quando você chega e diz, por que paraste de produzir? É porque Shakira ainda não me pagou, a Marisa ainda não me pagou, Melvin ainda não me pagou, Dalton ainda não me pagou, Jonathan ainda não me pagou. Então você tem lucro. Está onde esse lucro? Está com terceiros. Então, está sem liquidez. Chama-se crise de liquidez. Ela estará numa crise de liquidez que vai levar a uma falência, ok, técnica, uma falência temporária por causa, ok, de não ter meios, ok, financeiros para adquirir a matéria-prima ou os meios de produção necessários para ela continuar a produzir. Estão a entender, né? Ou seja, a liquidez é, até certo ponto, mais importante no curto prazo do que o apuramento de lucros. Estão a entender, né? Enfim, isto era só uma brecha para a contabilidade, né? Para vocês perceberem o quão importante é liquidez. Liquidez, eu tenho dinheiro aqui, agora. Estão a entender, né? Se forem a ver, liquidez é tão importante que há algumas coisas que para você comprar tem que ter cash. Estão a entender, né? Tipo, para ele não resistir, você quer comprar um telefone no Estrela ou em qualquer outro sítio, o que eu não aconselho, porque os telefones comprados em mercados negros, em geral, foram roubados, extraviados e, em termos legais, se você compra um telefone roubado, independentemente, ok, de você ter conhecimento ou não sobre o crime associado ao roubo daquele telefone, você é cúmplice do crime. Estão a entender muito bem o que estou a dizer. Espero que entendam os que gostam de comprar coisas no mercado negro sem saber a origem. Se você compra um iPhone no Estrela e descobre-se que é roubado e no processo de roubo morreu alguém,
você é cúmplice daquela morte e lhe será imputado parte da pena de prisão, ok? Que será sentenciado para a pessoa que for condenada. Ou seja, se a pessoa for condenada a 24 anos de prisão, você pode pegar 6 anos, ok? 2 anos, 3 anos. Ou seja, é cúmplice. Pode pegar parte da pena associada ao crime cometido no ato da compra daquele telefone. Então, geralmente, quando você quer comprar coisas no mercado negro, usas papel, dinheiro, cash. Tá. Para o quê? Para poder atrair. Quer dizer, ter liquidez é tão importante que quando você põe aí um canhamaço de notas de mil, dizer, para quero este telefone, a pessoa até fica atraída, pensa, é melhor vender, estão entendendo, né? Mas quem diz, vou te enviar amanhã, vou te enviar no banco, parece não ter a mesma, ok? Ou vou te dar em forma de crédito, ou vou te pagar pouco a pouco. Parece não ter, ok? O mesmo peso, ok? Do que quando é cash. Quando é dinheiro na hora, quando vou te enviar agora, pago agora, estão a entender, né? Razão pela qual algumas empresas ou alguns bens, quando nós compramos a pronto pagamento, temos desconto, porque o pronto pagamento garante liquidez para a empresa. Vocês que são gestores financeiros, hão de aprender muito bem letras, livranças, principalmente no cálculo financeiro. Quanto é que vocês devem descontar alguém que quer pagar de imediato? E quanto é que vocês devem cobrar alguém que quer pagar daqui a um mês? E quanto é que vocês devem cobrar alguém que quer pagar daqui a 2 meses? Estão a entender, né? Então, liquidez é uma coisa muito importante, muito necessária. Aliás, vocês vão ver na gestão financeira propriamente dita, aliás, a gestão financeira propriamente dita trata desses elementos de liquidez. Malta, rácio de liquidez, ok? Rácio de liquidez imediata, liquidez reduzida, para ver se a empresa consegue ou não fazer face às necessidades de pagamento imediatos, ok? Mas isso é um adiantamento desnecessário, é um adiantamento um pouco necessário, desculpe, para as cadeiras de contabilidade, para as cadeiras de gestão financeira que hão de ter no futuro. Estamos juntos. Para terminar, espero que esteja a ficar claro, né, o que estamos a tratar. Para terminar, temos 4 agregados monetários. O primeiro agregado monetário, que é M1, chamamos de M1 ao conjunto. Agregado monetário quer dizer, é um conjunto de tipos de moeda que tem uma característica, okay, peculiar de um determinado grupo. Estamos a dizer um grupo que tem uma característica em comum. E varia em função do grau de liquidez. Ou seja, M1 é mais líquido que M2, M2 é mais líquido que M3, M3 é mais líquido que M4. Não estamos a falar de líquido, água, não, ou qualquer outra coisa que jora naquele estado. Não. Líquido é a probabilidade, ok? A capacidade de ser usado, ok? Um determinado ativo como meio de pagamento. Vocês devem saber que moeda é um ativo. O que é ativo? Deve estar a ver na contabilidade, isso nem preciso vos dizer, ok? São direitos, né? Quaisquer direitos que a empresa tem, ok? Inscritos, ok? Podemos chamar de ativo. Passivo são obrigações. Então, ativo é aquilo que se pode transformar, são recursos da empresa, em outras palavras. São recursos da empresa, há recursos que a empresa tem, edifícios, dinheiro, etc, etc. Então, o M1 representa o conjunto de ativos, ok? Em forma de moeda, que são facilmente aceitos como meios de pagamento, ok? Moeda em poder do público, que são notas de moedas em circulação, ou depósitos à vista nos bancos comerciais. Quando você tem, eu tenho 100 mil na conta, é um ativo líquido. Eu tenho 50 mil em mãos, é um ativo líquido. Mas você diz, eu tenho uma poupança aí, que para tirar, tenho que falar com o gestor, é um ativo menos líquido. Não, porque eu tenho um título que comprei com o Banco de Moçambique que me remunera a taxa de 6% periodicamente, ou seja, mensalmente. É um ativo menos líquido. Estão a entender, né? Tudo isso fazem parte dos agregados monetários, mas cada um deles tem um nível de liquidez diferenciado. E à medida que nós aumentamos o de M1 para M2, M2 para M3, o que nós adicionamos tem cada vez menor liquidez.
e o aumento é acumulado, ou seja, o que está no M2, o M2 inclui o que está no M1, o M3 inclui o que está no M2. Estão a entender, né? É importante diferenciar isso porque a política monetária pode agir sobre diferentes, né, elementos, diferentes tipos de ativos. Estão a entender, né? E provavelmente, se quiser, por exemplo, com maior facilidade aumentar a liquidez para a economia, pode adotar políticas que, ok, influenciam o M1. E todos os dias o Banco Central controla a base monetária, ou seja, o M1, que é a quantidade de moeda que circulou numa determinada economia dentro de 24 horas, ok? Enfim, há de ler, já está bom, já terminamos nesta parte introdutória da moeda, tá bom? Então, fiquem bem. Próxima semana, vamos falar das políticas, ok? Dos instrumentos de política monetária, tá bom? Vamos falar dos instrumentos de política monetária, que é o mais importante. Vamos ver como é que o Banco Central usa, ok? Diferentes políticas para poder influenciar, ok? Para poder influenciar o nível de atividade econômica, tá bom? Então, obrigado pela vossa atenção. Vamos falar de instrumentos de política monetária, depois vamos falar das funções do Banco Central, ok? Então, vamos terminar por aqui. Agradecer a vossa atenção. Como TPC, ok? E que é importante, primeiro, descrevam a evolução da moeda, como é que a moeda evoluiu, desde a economia do escambo até os dias atuais. Segundo, indiquem ou identifiquem, expliquem as diferentes funções da moeda, essa é a segunda pergunta. E depois, a terceira pergunta pode ser quais são os agregados monetários que conhecem, tá bom? E acabou a aula. Obrigado.